Oi, hoje é resenha do conto Ataque Voraz, de Tim Broderick, aqui da coletânea de histórias policiais Noir, USA Noir, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas espera aí, essa história, será que é um conto mesmo? Vamos conferir agora. Dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente no começo dessa resenha desse conto, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia, porque vocês já sabem, já estão acostumados. Eu sempre faço uma seleção de um trecho do texto que tenta exemplificar bem rapidamente do que se trata a história. Por exemplo, deixa bem claro qual é a ambientação ou qual é o personagem principal. Quase todos os casos, basta ler o primeiro parágrafo da história que já é suficiente, porque a maioria dos autores já consegue vender o peixe logo de cara, ele não fica enrolando, já entrega logo no comecinho tudo o que ele quer dizer a respeito da história, ou pelo menos uma grande base. Claro que tem outros autores que enrolam um pouquinho, fazem uma contextualização um pouco mais ampla, mais vaga, e aí eu sou obrigado a procurar um parágrafo significativo no decorrer das páginas. Mas enfim, dessa vez eu não vou fazer isso e já vou logo contando do que se trata essa história. Bom, estamos numa empresa de investimentos, daquela que faz fusão de empresas para cá e para lá. E temos como personagens um grupo de analistas que estão incumbidos de fazer a tal negociata do dia para o chefão, o Sr. Richards. Só que parece que entre esse grupo de 5 ou 6 pessoas, analistas, algum deles meio que traiu todo mundo, meio que ganhou a conta, talvez. É tudo meio nebuloso, para falar a verdade. Então, cada um desses personagens vai entrando em cena e se perguntando: e aí, você acha que foi fulano ou ciclano que traiu a gente? Bom, claro que eu não vou dizer quem foi que traiu, você só vai descobrir isso lá no final da história, obviamente, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Será que é um conto mesmo? Minha avaliação do texto. Pois é, por 2 vezes aqui no vídeo eu deixei a dúvida no ar. Será que esse conto realmente é um conto? Tá na hora de dizer a verdade. Não, não é um conto que eu achei aqui quando fui fazer a leitura do conto da vez aqui na coletânea USA Noir. O que eu encontrei, na verdade, foi isso aqui, ó. Sim, uma história em quadrinhos. E eu espero que tenha aparecido corretamente aí na imagem da câmera, porque eu já gravei isso aqui umas 3, 4 vezes e toda hora eu fui colocando errado e acabei quebrando a lombada aqui da minha edição de USA Noir. Que sacanagem, estava inteirinha até agora, só que justo quando estou chegando no final do livro, ele quebra. Eu adoro quando isso acontece, quebrar a lombada. Mas fazer o que, né? São os percalços das leituras. Mas enfim, voltando aqui para a história. Essa história em quadrinhos aqui do Broderick, ela tem poucos diálogos e na verdade a gente fica meio na dúvida do que está acontecendo aqui nessa narrativa. Não há nenhum detalhamento e a gente fica na dúvida se realmente isso aqui é uma empresa que vende ações ou, por exemplo, ou faz fusões de empresas. Não é muito bem definido, mas a gente entende que o grupo aqui de analistas foi traído por um dos membros. E é isso que acontece aqui na história. Tentar descobrir quem é que fez isso com os outros. Então os personagens vão entrando em cena e cada um vai perguntando pro outro: e aí, você acha que fulano traiu a gente ou foi ciclano? Fica nisso. Até que, ao final da história, aparece o chefão, o Sr. Richards, e ele sacramenta com quem deles ele vai querer ficar. Parece que ele não gostou do que aconteceu. Ele também não entende direito o que diabos aconteceu. Isso, claro, acontece na penúltima e na última página. E aliás, a última página é até marcante, ela tem um grande ponto de virada, digamos assim, uma grande surpresa. Claro que eu não vou dizer o que acontece ali, mas dá para entender tudo o que aconteceu? Não. A gente só tem um final que até deixa tudo em aberto. Na verdade, tudo que aconteceu, toda a questão, quem foi que traiu, quem foi que traiu, no final das contas não adianta nada. Porque meio que a história dá uma zerada se você for analisar por alguns pontos de vista. Bom, de qualquer forma, a história é interessante? Sim, não deixa de ser, mesmo sendo para lá de um fiapo. A gente pode também falar alguma coisa sobre o traço do Broderick. Bem simples, não tem nada demais, bem caricato, não ajuda muita coisa. Mas também a história não tem muito a dizer. Eu fiz uma pesquisa para saber sobre o autor, o Tim Broderick, e descobri que isso aqui na verdade trata-se de uma webcomics, ou seja, provavelmente ele publicou na internet essas historinhas aqui.
depois foi selecionada aqui pelo Johnny Temple, que fez a organização aqui de USA Noir. Uma coisa que a gente pode sentir falta em comparação com os outros contos que a gente viu aqui, os outros textos em prosa, é que falta talvez aquela figura típica do loser, do perdedor. Embora ali a gente consiga encontrar um personagem, o Joey, que está meio por aí, a gente fica pensando, poxa, esse cara aí está meio estranho. É o único personagem, no fundo, que você bate o olho num primeiro quadrinho e fala, nossa, ele está representado de uma forma esquisita, a gente só entende por que ele está daquele jeito lá na última página da história. E aí faz, sim, um arco, um ciclo bem interessante que fecha a história e tudo ficava ficando bom. Mas, no fundo, eu tenho que dizer que essa história aqui eu não vou lembrar daqui a alguns meses, porque ela é muito facinha, muito bobinha, não marca ninguém, mesmo tendo uma sacadinha bem interessante. Aliás, tem uma sacada também no título da história, Ataque Voraz, que a gente pode fazer uma primeira leitura de que o ataque voraz é que esse traidor fez um ataque talvez desonesto ao grupo, ou um ataque em compra de ações, naquela coisa nebulosa que não dá para entender direito na história. Mas a primeira tradução do título é realmente por aí. Só na última página que a gente entende uma outra interpretação do título aqui da história, e talvez isso sim faça o texto ficar um pouquinho melhor. De qualquer forma, é um texto mediano. Então, para Ataque Voraz de Tim Broderick, eu atribuo apenas 3,5 asteriscas. Bom, e agora só resta esperar o próximo conto aqui, que realmente será um conto, eu já dei uma confirmada, em USA Noir. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas, também aqui do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!